amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, desse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós ainda estamos aqui publicando mais um vídeo do capítulo que nós estamos analisando, Primeiros Labores Apostólicos, e hoje em especial nós narraremos 2 encontros assaz especiais. Quando Paulo e Barnabé vão para Icônio, eles se defrontam com uma jovem de nome Tecla e existe aí uma celeuma que a gente vai descobrir daqui a pouco. E logo depois eles se encaminham para Listra e aí é que se dá o encontro fabuloso de Paulo com Timóteo, que vai ser considerado seu filho espiritual. Então vamos juntos navegar por essas emoções que Emmanuel nos reporta. Bom, Emmanuel vai dizer que eles chegaram, Paulo e Barnabé, da cidade de Icônio e foram recebidos com grande generosidade pelos circunstantes. A estreia na sinagoga, vai dizer Emmanuel, provocou animadas discussões. O elemento político da cidade constituía-se de judeus ricos e instruídos na lei de Moisés. Contudo, os gentios representavam em grande número a classe média. Então nós temos de novo aquela atmosfera judaizante do farisaísmo incorrigível que buscava perseguir todo e qualquer que se dissesse discípulo ou apóstolo do Nazareno e proclamasse que Jesus é o Messias e, portanto, eles sofreram essas perseguições, a expulsão, as ameaças, né, de flagelações e prisão, mas não se detiveram. A gente conhece Paulo, sabe do ânimo resoluto do nosso ex-doutor da lei, então a gente sabe que nada disso daí faria com que ele voltasse atrás e se amedrontasse perante as dificuldades. E Saulo via, né, com a argúcia psicológica que ele tinha, uma oportunidade ali de propagandear o evangelho em corações de boa vontade que eram os gentios. Por isso ele é conhecido, né, como apóstolo dos gentios. Por serem representantes da classe média, também tinham certo poder de influência na sociedade. E aí, Emmanuel vai dizer mais para frente: houve tumultos, os orgulhosos filhos de Israel não podiam tolerar um Salvador que se entregara sem resistência à cruz dos ladrões. Para eles, o exemplo de Jesus era um exemplo tão marcante de um Salvador que não era mais o Deus dos exércitos, né, que vinha num carro com a opulência, a riqueza do mundo material, mas uma riqueza toda espiritual, né, uma majestade moral que Jesus representava. E através do seu exemplo inesquecível de renúncia total, de abnegação, de devotamento, de sacrifício de si mesmo, aquilo deixava os orgulhosos doutores da lei humilhados pela sua pequenez moral. E isso fazia com que eles tivessem maior dificuldade de aceitar. E Emmanuel vai dizer mais para frente que os judeus não tardaram em reagir, mas foi inútil a tentativa de intimidar o pregador com as mais fortes ameaças. Ele continuou pregando intrépida, desassombradamente, como a gente não poderia esperar diferente de Paulo. E aí ele funda a igreja de Icônio na casa de Onesíforo, que foi o cristão que recebeu tão amorosamente Paulo e Barnabé. E aí é que se apresenta, né, uma jovem de nome Tecla. Ela era órfã de pai e prometida pelo seu noivo Tamíris. E aí Paulo, ou melhor, Emmanuel vai narrar o pano de fundo dessa história, né? Vai dizer que às vezes os algozes, os perseguidores dos cristãos, por não conseguirem, né, através de nenhuma imperfeição do tipo desânimo dos discípulos, nem outras imperfeições, conseguir ameaçar que a mensagem evangélica seja propagandeada, às vezes faz uso de alguns incautos, né, de algumas pessoas assim, que têm imperfeições ainda e que não olham para si mesmas para poder melhorar as suas más inclinações. Então fazem uso desses incautos alvo de influências espirituais e muitas vezes de obsessões, às vezes até de fascinações, para poder tentar seduzir ou atrapalhar, né, oferecer empeços, óbices ao serviço dos trabalhadores de boa vontade. E como é que esses trabalhadores devem agir nessas circunstâncias? Com serenidade, com paciência, né, sempre com o amor em ação,
perdoando, olvidando as ofensas e agindo desassombradamente. É exatamente isso que Paulo faz com Tecla. Então Emmanuel vai dizer: Tecla, que assim se chamava, não mais atendia aos laços sacrossantos que deveriam honrar no ambiente doméstico. Enlevada com as promessas do Cristo e sentindo extrema paixão pela figura empolgante do orador, fanatizara-se lamentavelmente, esquecendo os deveres que aprendiam ao noivo e a ternura maternal. Então aqui Emmanuel está falando de uma coisa contemporânea nossa. Não raras vezes a gente vê, Divaldo já falou isso em diversos congressos espíritas, Flávio Santos, orador amigo nosso, já gravou conteúdos no Raciocínios Espíritas sobre essa passagem especificamente, né, de Tecla com Paulo. Então a gente vê isso com muita frequência para os oradores, porque como os oradores aparecem, estão aqui, né, envolvidos com a mensagem divina e apresentam a sua imagem, emprestam a sua imagem, a sua voz, né, a sua eloquência, a sua oratória para poder transmitir uma mensagem, às vezes algumas pessoas, né, por descuido, elas olham para o vaso de barro e esquecem da água cristalina que o jumentinho, como dizia Chico Xavier, está carregando. E aí Paulo começa a esclarecer a garota, né, dizendo: olha, o que eu tenho ensinado não é meu, vem de Jesus, que nos deseja todo bem. Freud, quando ele vai analisar a transferência, né, ele vai dizer que é uma coisa ridícula o analista estabelecer uma contra-transferência com seu analisando. Para Freud, a transferência é uma espécie de projeção das figuras parentais do analisando no analista, né? No caso dele, Freud, autor da psicanálise. Então, às vezes esse apaixonamento é, na verdade, uma identificação que o analisando vê no seu terapeuta e ali ele começa a estabelecer um vínculo de confiança. Então, a transferência ela é até necessária para a análise. Mas o que não pode acontecer é a contra-transferência. É o terapeuta se apaixonar pelo seu analisando. Por quê? Porque o analisando ele tem demandas que precisam ser resolvidas por alguém que não tem um vínculo direto, né, com aquele que está sendo analisado. E aí, mas Freud vai adicionar uma coisa a mais nisso. Ele vai dizer que é uma tremenda besteira, né, estabelecer a contra-transferência, porque o outro está apaixonado por mim, não é por quem eu sou, é pela imagem que ele forma do que ele acha que eu represento para ele, né? Por isso ele estabelece essa confiança. Ele, na verdade, vê ali um molde de alguma figura do passado em relação ao qual ele teve verdadeiro sentimento de afeto sendo desenvolvido. Então, algo análogo acontecia aqui. Não era exatamente uma paixão pelo ser essencial de Paulo, mas pela mensagem de que ele era portador. E é por isso que Paulo deixa bem claro: tudo isso daí não é meu, vem de Jesus. Eu sou um mero instrumento, né? E aí ela continua: de qualquer modo, eu preciso dizer que eu vos amo muito. E aí Paulo percebeu que aquele amor não era exatamente um amor fraternal, que era um amor eivado de paixão. E aí ele percebeu que possivelmente ela, que era uma menina, tinha sido presa dessas influências espirituais, né? Porque os perseguidores do cristianismo estão em toda parte. E aí ele disse: filha, eu acho bonito, né? Como Paulo quebra sutilmente. Então, quer dizer, eu estou me declarando para alguém apaixonadamente e o outro me chama de filha, já faz aquele apelo, né? A nossa relação não pode ser de homem e mulher, de uma relação conjugal, né? Filha. Então já dá um ar paternal, né? Dá uma conotação diferente àquele tipo de afeto que está sendo desenvolvido. Os que se amam em espírito unem-se em Cristo para a eternidade das emoções mais santas. Então, Paulo aqui está falando de sublimação das emoções. E aí ela redargue: mas eu tenho necessidade da vossa afeição. E Paulo responde: sim, nós dois temos necessidade de afeição do Cristo. Então ele o tempo inteiro tentando se colocar como instrumento. Dizer que acima desse amor carnal tem um amor mais sublime que ele está sendo aqui repórter, que ele está representando. E aí ela ainda insiste: mas eu não poderei vos esquecer.
E aí Emmanuel vai dizer que ele se lembrou da juventude, né, do amor infinito que ele sentiu por Abigail, da impossibilidade de se consorciar com sua noiva amada. E aí ele disse: não te apaixones por um homem feito de lodo e de pecado, e que se destina a morrer. E aí ela tomou aquilo dali como um choque. E ao mesmo tempo Tamires, que era o noivo, colérico, chega e flagra aquela cena. E aí depois dele despejar sobre Paulo todos os impropérios, Paulo ouve tudo calmamente e diz: amigo, não te acabrunhes, nem te exaltes, em face dos sucessos que se originam de profundas incompreensões. Veja que beleza que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que o que Tamir está vendo, que é uma jovem apaixonada por ele, né, por Paulo, na verdade, alguém poderia até se vangloriar, nossa, tem uma jovem apaixonada por mim, mas na verdade aquilo dali é prejuízo, porque é um obstáculo a mais que o apóstolo sincero precisa enfrentar para a propagação evangélica. Tua noiva está simplesmente enferma. Falando aqui de uma enfermidade da alma. Porque alguém que sexualiza esse tipo de relação sublime provavelmente ainda tem um amor muito erótico e estabelece as relações nesse tipo. Possivelmente esconde uma carência, né, maior que ainda não conseguiu ser atendida de outra forma. E aí está projetando nele esse tipo de carência. Estamos anunciando o Cristo, mas o Salvador tem os seus inimigos ocultos em toda parte, como a luz tem por inimiga a treva permanente. Mas a luz vence a treva de qualquer natureza. Então Paulo conseguiu ver que aquela jovem era presa de influências espirituais, né, que estavam utilizando uma carência que possivelmente ela tinha para que ela fizesse aquele tipo de arruaça. E aí gerou um escândalo na cidade. Cidade pequena, Paulo e Barnabé recém-chegados na cidade. E Paulo continua: os adversários invisíveis da verdade e do bem, certo, se lembraram de influenciar esta pobre criança para fazê-la instrumento perturbador de nossa tarefa. Ou seja, Paulo havia compreendido tudo. E aí Emmanuel vai dizer: Tamires, deixando entrever que padecia da mesma influência perniciosa, bradou enraivecido, acusando Paulo de blasfemo, caluniador, feiticeiro das trevas, que estava ali para se aproveitar das moças inocentes, né? Estava ali para seduzi-las e enredá-las. Veja que coisa. Então aqui a gente está falando de influências espirituais que têm ressonância nas nossas próprias imperfeições e que não raras vezes atrapalham os discípulos sinceros do Evangelho. E aí, Paulo, depois de esclarecer, vendo que seria infrutífero continuar, simplesmente se afasta e deixa Tamires com refletir sobre o caso. E aí, na mesma noite, as autoridades, vai dizer Emmanuel, se valendo desse pretexto de Icônio, resolvem prendê-lo. Paulo foi arrastado à prisão, ficou 5 dias preso, foi açoitado. Emmanuel diz que sofreu o suplício dos 39 açoites, acusado de sedutor, inimigo das tradições da família e aos demais como blasfemo e revolucionário. E o que é que vocês acham que aconteceu depois que Paulo foi solto? Graças à influência de Onesíforo e família, né? O que você acha? Você acha que Paulo abandonou a tarefa? Não, vamos voltar para Jerusalém, voltar para a casa do caminho. Que nada. Saiu mais desassombradamente ainda para falar do Evangelho. Essa é a figura de Paulo. Essa é a figura de Paulo que tanto nos causa entusiasmo. Porque Paulo é incansável. É isso que a gente tem que copiar. A gente tem que ser como Paulo. Eu fico assim extremamente entusiasmada com Paulo e Estevão por isso.
A gente vem de um dia inteiro de trabalho, cansados, né? Ouve um bocado de coisa, precisa suportar um monte de pressão. Mas quando chega no final do dia, eu tô gravando esse vídeo aqui à noite, agora são 22h53, só pra vocês terem uma ideia, né? Mas chega esse horário, a gente lê Paulo e Estevão e conversa sobre Paulo, dá um ânimo, revigora o ânimo, a gente pode passar aqui a madrugada varando com novas energias. Então isso é o verdadeiro apóstolo. Este é o verdadeiro apóstolo. Não importa o testemunho intransferível e impostergável, os açoites, a prisão, não importa. Levanta de novo com os joelhos cansados, os pés cansados e os joelhos desconjuntados e segue adiante. E aí Emmanuel vai dizer que havia aqui uma situação sensível. Tecla era órfã de pai e noiva de Tamires. Se ela fosse encontrada de novo com Paulo, ela seria condenada à fogueira. Então, por caridade, Paulo decide se afastar. Como a igreja já tinha sido fundada, a semente plantada, Paulo e Barnabé decidem sair para a cidade e partem para Listra. E é interessante porque um dos amigos, né, interrogou por Paulo: e aí, quando que vocês pretendem partir? Paulo tinha acabado de sair da prisão. Paulo, amanhã mesmo. E aí o rapaz: mas você saiu da prisão hoje? E aí ele: não será melhor repousar alguns dias? Suas mãos estão inchadas, o seu rosto está ferido pelos açoites. Meu amigo, o serviço é de Jesus. Se a gente parar para descansar e cuidar muito de nós mesmos, a gente esquece da tarefa de Jesus e não dá conta do recado. Se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. E aí eu me lembrei de Maria Madalena, quando encontra o Cristo ressurrecto, e aí ela começa a chorar: mulher, por que choras? Vai aos meus e diga que eu vivo. Não te detenhas. Paulo, não te detenhas. E aí eles seguem para Listra, Barnabé vai junto, fica aliviado porque lá quem vai recepcionar é a irmã de Onesíforo, que é Lloyd. Lloyd tinha uma filha, Eunice, mãe de Timóteo. E aí quando eles chegam com extremo e desvelado amor, Lloyd os recebe como hóspedes. Eles não vão precisar trabalhar, né? Ela faz questão. Timóteo, que devia ter os 13 anos, diz Emmanuel, dava gosto de ver, né, pegar as escrituras dos profetas e os escritos sagrados e estudar. E então o rapaz fazia uma série de interrogações e Paulo elucidava-os todos. A cidade não tinha sinagoga, era uma cidade bastante politeísta, que cultuava Júpiter e outros deuses, então os nossos amigos vão ter muito trabalho pela frente. Mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir. Tchau, tchau.